Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento, Clínica Personal Físio. Episódio 13 do Agora é a Hora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu trago um assunto muito importante que é relacionado à saúde emocional, saúde mental. Eu escolhi uma profissional, psicóloga, expert num assunto que vai muito interessar você. Sabe por quê? Eu vou explicar um pouquinho para você já logo nesse começo do programa. A Renata de Azevedo, ela é psicóloga, especialista em terapia de casal e família e também coaching de relacionamento. Ela veio direto do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra ter você aqui. E ela é especialista, gente, em relacionamento de casal. Então, assim, a gente sabe que relacionamento é tudo. A evolução do homem, ela se deu a partir dos relacionamentos, da comunicação. É assim que o homem evoluiu. E tudo na nossa vida, a gente faz conexões. Né, Renata? Desde a fase do crescimento, quando você começa na escola, e aí você vai crescendo, desenvolvendo o seu relacionamento com a sua família, com a sua base. Então, como aqui no programa a gente tem esse propósito de crescimento, de desenvolver pessoas, trazendo ferramentas, principalmente na área emocional, porque a sua mente comanda toda a sua vida, comanda o seu corpo. Então, a saúde emocional, que até então antes não era tão vista, tão falada, como está sendo hoje, a gente sabe que ela tem uma proporção de 99% da sua vida, é assim que eu vejo. E trazer uma profissional que trabalha com relacionamento, e principalmente de casal, eu achei assim um assunto primordial para a gente começar, né, trazendo uma psicóloga aqui no programa. Porque mesmo que você não seja casado, em algum momento você teve um relacionamento, né, com algum namorado, namorada, ou até mesmo com seus amigos, e muitas vezes isso afeta diretamente o seu estado emocional hoje, porque principalmente em términos de relacionamento, e você não entende por que muitas vezes você não consegue ter bons relacionamentos. Então, trago aqui uma especialista no assunto, né, Renata? Muito obrigada pela tua presença e pela tua participação. Tenho certeza que você vai muito nos agregar com todo a tua bagagem, o teu conhecimento nessa área. E eu deixo para você aberto o microfone. Gostaria que você começasse contando, né, como que é a tua experiência com esses casais, como que essas pessoas elas chegam, né, até você, se as suas consultas são só online, se são presenciais, se isso muda na parte terapêutica, como que funciona? Primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com tanta gente que vai nos assistir. E como você falou, né, é um assunto extremamente importante. Eu considero que o relacionamento é a área mais importante da nossa vida, é a base. A parte profissional é importante? Sim, com certeza. A social é importante, a familiar é importante. Mas é no relacionamento amoroso que tudo acontece. Se ali não tá bem, se você não tá bem nessa área, você não vai render tão bem no trabalho, você vai ficar irritado com o seu filho, você vai descontar na sua mãe, você vai ficar com menos apetite ou mais apetite, você vai dormir mal. Então, o pilar do relacionamento amoroso, eu considero que ele é o mais importante por conta disso. Claro que os outros também são, mas eu acredito que ele tem um impacto maior na nossa vida. Sim. Então, muito obrigada por me convidar para contribuir com esse tema. Eu sou psicóloga, tenho uma clínica de psicologia especializada em relacionamento amoroso. A gente atende casal e atende individual também. E nós atendemos qualquer fase amorosa da vida da pessoa. Então, se a pessoa está solteira e quer arrumar um relacionamento legal, teve relacionamentos anteriores que não foram bons, tem traumas, quer melhorar a sua autoestima, a sua segurança, a gente atende casais em terapia de casal que querem se reconectar ou que não sabem se querem continuar juntos ou não, querem se decidir, casais que querem se separar, casais que
que tiveram alguma situação traumática na sua relação, por exemplo, a perda de uma gestação, uma traição, muitas brigas, problema de comunicação. Pessoas também que se divorciaram e estão vivendo ali o luto daquela separação. Então, a gente atende, falando de relacionamento amoroso, a gente atende qualquer momento da vida amorosa da pessoa, seja individual ou seja em terapia de casal. E nós atendemos presencial no Rio de Janeiro e online. Então, online a gente atende pessoas de diversos estados e até do mundo todo. A gente tem muitos clientes de fora que com a internet a gente consegue ajudar também. Abranger. E Renata, eu vi uma postagem sua no seu Instagram. Aliás, gente, eu vou deixar aqui para vocês. No final sempre vem, né, o arroba, mas pode colocar. Tá bom, Ale? Põe aí, diretor, o arroba dela, que é top, viu, gente, o perfil dela. Eu vi uma postagem sua que me chamou a atenção, uma das últimas postagens, em que você fala, eu não me recordo mais ou menos exatamente o que estava escrito, mas o assunto era sobre traição, em que você diz que perdoar é uma questão de amor próprio, né? Então, por isso que eu digo que é um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe que dentro, né, da parte das crenças, cada um tem sua crença, então por isso que muitas vezes é tão difícil você manter um relacionamento. Às vezes esse relacionamento, como eu vejo, tá? Eu não sou psicóloga, mas como que eu vejo? Às vezes esse relacionamento tá indo enquanto namora. Na hora que casa dá aquele choque, né? Porque são crenças diferentes, são mapas diferentes. Então essas pessoas elas têm perfis diferentes em que elas enxergam as coisas totalmente diferentes umas das outras. Então, quando uma pessoa lê isso, uma entende de um jeito, concorda. Outra, com outro mapa, vai dizer, como assim? Não, o amor próprio é não perdoar, né? Teoricamente, né? Então, por isso que eu digo que é polêmico, isso me chamou a atenção. E assim, todo mundo, em algum momento da vida não sofreu uma traição, né? Muitas vezes você não sabe, mas, né? Depois você até descobre ou não, né? Até descobre. Então, assim, como que você vai lidar com isso? E uma coisa é quando você namora, né? Que aí eu não quero perdoar, você vai lá, separa, acabou. Agora, cada um vai para sua casa. Agora, pra gente que é casada, a gente sabe o quanto que você tá junto com a pessoa, na mesma cama, debaixo do mesmo teto, né? Então, fala pra gente um pouquinho dessa relação, dessa postagem, dentro da sua visão profissional, relacionando a traição com o amor próprio. O que eu entendi seria voltado mais para um lado do perdão, para que a pessoa não sofra com aquilo. Para ela que ela não seja prisioneira desse acontecimento. É como se ela estivesse mudando a maneira como ela vê a situação. Exatamente. Quando a gente fala de uma traição, isso é um trauma naquele relacionamento. Não dá para esquecer. Tem muita gente que chega no consultório, a gente atende muitos casais que têm esse trauma de traição. Muitos conseguem lidar com isso e se mantêm casados, outros não, outros decidem se separar, mas independente do resultado, da escolha deles no fim, a gente ajuda nesse processo. A gente tem um protocolo de divórcio, né, quando o casal ou a pessoa individualmente vem buscar essa ajuda. Isso é um trauma na relação e não tem como esquecer. Então as pessoas falam, eu queria esquecer. Não, você não vai esquecer, você não tem amnésia, não tem como esquecer. Mas a gente consegue trabalhar para tirar a carga emocional que esse trauma hoje produz em você. Quando a gente fala de perdoar, não significa que você vai ficar na relação. Sim. Perdoar não é que você vai esquecer e vai continuar com a pessoa. Que você é obrigado a isso. Nem um pouco. Você pode perdoar e se separar. E você pode perdoar e ficar na relação. Sim. O grande problema é quando você não perdoa e fica na relação. Porque você se aprisiona ali, você aprisiona o outro, você ganha um poder naquela relação, porque aí você vai sentir que pode fazer tudo porque você me traiu. Então agora, qualquer coisa que o outro faça mas você me traiu. Então eu ganho o poder absoluto da relação. E assim, né, quando ela faz isso, ela não percebe que ela está se ferindo mais. Exatamente. Porque ela volta a fita. Ela volta a fita. Ela tem o poder, tudo bem, eu tenho o poder, mas quando eu jogo na cara, eu volto a fita. Exato. Sinto aquelas sensações todas novamente
e ninguém chega a lugar nenhum. Exato. Né? Então por isso que você relaciona isso com o amor próprio. Com o amor próprio, porque quando você não perdoa, você está se aprisionando naquilo. Como eu falei, você não precisa ficar na relação. Mas não é porque você não ficou na relação que você não perdoou. Só significa que você não quer mais lidar com aquela pessoa, com essa situação. Tudo bem. Só que o perdoar é um amor próprio porque você não faz isso pelo outro, você faz isso por você. Por você. O que eu falo com os casais, assim, olha, vai melhorar a sua relação, os que decidem ficar juntos, né? Olha, vai melhorar a sua relação com o seu marido, com a sua esposa? Vai, mas antes disso acontecer, vai melhorar você. Melhorar a relação com o outro é uma consequência de você estar bem. Então você vai ficar bem com você mesmo, porque antes de você atazanar o ouvido do outro com essa história, você já está remoendo aquilo muito tempo. Você está se agredindo, você está se ferindo. Então o perdão não é pro outro, é pra você. E principalmente quando envolve os filhos, né? Exato. Porque imagina, porque mesmo que a pessoa não decida mais ficar, ela vai perdoar. Ela optou pelo divórcio. Mas assim, ele vai continuar, ou ela, sendo sempre a mãe da criança ou o pai da criança. Você vai ter que ver essa pessoa de novo. Exato. Em aniversários, às vezes em Natal. Como que vai ser? Vai ter briga? A criança tá no meio, né? Exato. Ela não tem nada que ver. Daí você cria traumas e crenças nessa criança. E de preferência que ela não saiba. O que acontece muito é que assim, então o seu filho vai saber quem você é. Seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo, por isso ele arruinou a família, ela acabou com o nosso casamento. Imagina essa consequência no futuro. Exato. Não só no futuro, né? Ele já vai começar a manifestar problemas já de cara, na escola, aprendizado. Exatamente. Então, é uma briga dos pais. E isso é um assunto de adulto, não é para criança saber. Porque a pessoa ferida, ela entende que vai estar ferindo o outro. Mas não, ela vai estar ferindo a criança, que não tem nada a ver com essa história. Ela e a criança, né? Exato. Exato. Então, deixar os filhos sério. longe disso. O quanto isso é sério, né? Muito. E assim, pegando um gancho que você fez, né, de um comentário, que quando a pessoa tá bem, isso vai reverberar em tudo, no outro, em outros relacionamentos, né? Com certeza. E a sua vida profissional, se você trabalha numa empresa, se você gerencia uma equipe, gente, em tudo, a sua saúde principalmente. Então, esse estado emocional de você mudar a maneira como você vê, até porque você não consegue mudar o passado, né? Até fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre os estados emocionais, com dicas voltando para a parte da acupuntura, ansiedade, depressão. O que ficou lá atrás, ficou. Só que se você ressignificar aquele acontecimento, você vai mudar a maneira como você vê. Tudo vai mudar, porque se você muda, se você está bem, tudo ao seu redor vai estar bem. A tua empresa, os teus funcionários, os teus filhos principalmente. E assim, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente sempre coloca o filho na frente no sentido de... para eu fazer alguma coisa, uma viagem, ou comprar alguma coisa, ou ir para algum lugar, a gente sempre pensa primeiro no filho, porque a gente quer o bem-estar dele. Nessa viagem é para ele. Porque se não for para ele, depois eu posso fazer de repente sozinha com o pai dele, e ele não vai, ou então quando ele estiver mais velho. Agora, por que no momento de um conflito, né, a gente não consegue fazer essa separação, né? Eu nunca passei por isso, mas eu vejo muitos casais que passam e as crianças sofrem demais. Sim. Demais. Então, isso é tão importante, é tão válido, né, ela fazer esse comentário, a gente levantar esse assunto sobre a traição, porque é muito comum. Né? A gente costuma ver até assim com todas as pessoas, que pessoas famosas vêm à tona e aí começam-se vários julgamentos, né? Ah, é porque ele fez isso, porque não fez. E eu acho que a gente não está aqui para ajudar, a gente está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. Exato, né? exato. E é muito importante ter esses profissionais especializados, né? Porque ela tem essa especialidade. Então, muitas vezes você pode ter um receio, você que é casado, que não está indo muito bem o teu relacionamento. E aí o teu marido, a tua esposa não quer fazer terapia de casal, mas dá para você fazer sozinho ou sozinha online. Né, Renata? Sim, tem essa possibilidade. Tem. A outra pessoa ela nem precisa ficar sabendo, né? Exato, porque só um adendo antes que eu lembrei, importante,
Muitas vezes, quando o casal vai para terapia de casal por conta de uma traição e eles resolvem ficar juntos e conseguem realmente lidar com isso, né, e limpar, digamos assim, né, esse trauma, a relação fica melhor do que estava antes. É mesmo? Fica. Olha, a que relação interessante. fica melhor do que estava antes. Eles relatam isso. Exato. Isso é muito nítido. Isso acontece com quase todos os casais. Já aconteceu com quase todos os casais que eu atendi com questões de traição. E qual que é o fator, assim, primordial para isso acontecer? Você acha que é o diálogo entre os dois e a terapeuta? Sim, com Porque certeza. aí você mostra uma outra visão para eles? Porque antes existiam coisas na relação que não estavam sendo vistas. Estava sendo empurrado para debaixo do tapete. E aí, quando vem a traição, isso mexe na relação toda. E aí começa a vir tudo aquilo que estava debaixo do tapete, vem à tona. Com a terapia, a gente trabalha tudo isso. A gente não trabalha só a traição, mas a gente trabalha toda a relação. Então, essas coisas que não eram vistas antes, mas que já incomodavam, é visto. E isso começa a melhorar por conta do trabalho terapêutico, por conta de todo o diálogo, de todos os exercícios que a gente faz. E aí a relação melhora, fica melhor do que estava antes. Entendi. Então isso é muito comum de acontecer. E existe também vamos supor, tá lá o casal, eles estão fazendo a terapia. De repente, se a esposa ou o marido, de repente, quer fazer algum comentário, quer tentar tratar algo e não quer que o outro saiba, de estar marcando separado uma consulta, uma sessão? Sim, sim. A gente pode fazer sessões individuais, sim. Em um processo de casal, a gente pode fazer sessões individuais. O outro precisa saber que aquela sessão individual existe, mas o outro não precisa saber do que foi falado na sessão. Precisa saber que a sessão existe por conta do vínculo terapêutico, para não achar que tem um segredo ali na terapia. Mas o que foi falado na sessão, aí sim não precisa ser falado, só se o outro quiser trazer. Então, existe sim essa possibilidade, a gente faz sessões individuais, ou quando eu percebo alguma coisa, eu falo, olha, isso aqui, vamos fazer uma sessão individual para tratar isso? Ou o próprio paciente pode pedir, falar, eu queria marcar. Beleza, a gente marca. Então, tem essa possibilidade também. E a terapia individual, né, que você falou, tem pessoas que têm questões na sua relação, que o ideal seria até a terapia de casal, mas o outro não quer. E aí, eu não vou poder melhorar minha relação? Vai, sem o outro. Você pode vir para terapia, fazer uma terapia individual, porque aí você vai melhorar você vai melhorar o seu lado. Eu costumo falar que a relação ela é sempre 50-50. Você não tem os 50% dele porque ele não está em terapia, mas você tem os seus 50%. Isso já é muita coisa. E quando você muda os seus 50%, você consegue impactar na relação toda, porque a relação ela é um sistema, as partes estão interligadas. Você não tem como mudar algo do sistema sem que o sistema todo seja impactado. Então, dessa maneira, mesmo não sendo terapia de casal, a gente consegue impactar aquela relação, mesmo com uma pessoa só. E relacionamentos de pais, assim, né? Às vezes a pessoa, ela era casada, um exemplo que veio na mente, e ela volta para casa dos pais. E isso causa, assim, um conflito enorme na vida dela. Sim. Porque ela construiu uma outra vida, de repente ela tem que voltar por condições, muitas vezes financeiras, para a casa dos pais, né? Vocês também fazem todo esse respaldo também com essas pessoas. São vários tipos de relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos. Isso. O nosso foco principal é no relacionamento amoroso, mas a gente entende que a pessoa tem outras áreas da vida também, tem outras relações importantes. Então, por mais que normalmente as pessoas busquem a gente por conta de um relacionamento amoroso, tendo ou não tendo uma relação amorosa, a gente não olha só para isso, a gente olha para a vida dela como um todo. Então, a gente olha o profissional, a gente olha as outras relações, a família, é todo um sistema, os como filhos, você falou. Todo o sistema, a gente vai olhar e vai trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado naquele momento. Por mais que a pessoa venha buscando algo relacionado ao casal. Entendi. Agora, uma outra questão que eu acho que vai interessar muitas pessoas. Qual que é a tua opinião profissional dentro da área do relacionamento, né, amoroso, quando a gente escuta assim, os opostos se atraem? Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, né? E eu sou casada há 16 anos.
E eu acredito que assim, eu só sou bem casada porque o Marcelo é muito parecido comigo, é muito igual. E hoje estudando PNL, eu passei a entender por que o negócio flui, né? Então, porque o que a gente vê na prática, né? Pessoas totalmente diferentes e aí querem construir uma vida a dois, um casamento. Aí só que você pensa, dentro de um casamento nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos planejamentos e aí muitas vezes vem os filhos, né, para as pessoas que querem ter filhos. Então, se as pessoas forem os opostos, elas vão pensar totalmente diferente. Sim. E aí o que eu penso? Isso não dá uma porta, né, uma brecha para ser um relacionamento tóxico, né? Porque, de repente, você começa, como você é muito diferente do outro, você vai começar a não aceitar a opinião do outro, os sonhos do outro, como se você quisesse matar os sonhos do outro, né? Então, qual que é a tua opinião profissional com relação a essas pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos, que estão casadas e não são felizes, justamente por isso, porque as opiniões não batem, os sonhos não são os mesmos, ou alguém que está namorando e já viu, será que vai dar certo? Porque ele é tão diferente de mim. Ah, mas os opostos se atraem, né? Que essas crenças marcam. O que você tem a dizer com a tua vivência clínica, com os teus pacientes e com toda a tua bagagem, né? Com tudo que você estudou nessa área? É muito importante que os valores, os objetivos sejam semelhantes. Nesse caso, não tem como os opostos se atraírem. Porque se um quer filho e o outro não, como é que faz? Se um quer morar fora, o outro não, como é que faz? Se um quer viver no campo, o outro quer viver na praia, como é que faz? Então, tem coisas que precisam ser, sim, semelhantes. Como, por exemplo, esses valores, esses objetivos. Tem objetivos que são inegociáveis para você, tem valores que são inegociáveis para você. E aí, se o outro for o oposto, ou você vai deixar de ser quem você é, Isso que eu ia falar. ou você vai querer que o outro, de Mude. forma abusiva e tóxica, mude. Nossa. Que dificilmente vai acontecer, ou vai ser um relacionamento abusivo. Assim, a conta sempre vai chegar. Então, tem coisas que, sim, vocês podem ser opostos, que pode gerar ali um certo atrito? Pode, mas nada de grave, realmente. Então, se um tem um tipo de comportamento. Se uma pessoa é mais agitada, a outra é mais quieta. Tem até aquele meme, né? Sim. Tem a pessoa que gosta de ficar até o fim da festa e tem outra pessoa que gosta de chegar lá, ficar 10 minutos e ir embora. Normalmente elas se casam, né? E quando é uma coisa assim, tudo bem. É porque sempre vai ter. Exato. Nunca ninguém é igual em tudo, Exato. né? É que nem gosto musical. Né? Pois é. Então, um vai ceder, o outro vai ceder ali, o outro vai ceder aqui. Uma vez vai ser mais para um lado, outra vez vai ser mais para o outro. E com comunicação, se não tiver comunicação... Comunicação, tudo, diálogo, exato, conversa. tudo vai desandar. Até o mais fácil vai desandar. Então, com comunicação e os dois olhando um para o outro, querendo agradar, fazendo pelo outro, dentro dos seus limites também, cedendo. Então dessa vez você faz, da outra vez eu faço. Então, com uma boa comunicação... Isso dá para caminhar, exato. Entra num equilíbrio, numa harmonia. Entra num equilíbrio. Agora, se forem coisas muito fundamentais, não tem como. Não tem como. Não tem como. O que é inegociável. É inegociável. Né? Ou um vai abrir mão 100%, ou essa relação não tem como seguir. Porque não dá para você pensar em um querer ter filho, o outro não querer ter. Não querer ter. O que é o meio termo disso? Não tem. Não existe. Não tem como. Olha que, gente, eu lembro agora, lembrei. Veio na minha mente, a gente forma as crenças, né, na nossa fase do crescimento, do desenvolvimento. A minha mãe, ela falava muito assim pra mim. Não estou criticando a minha mãe, viu, mãe? Amo você, não é isso. Mas eu lembrei. E aí você vai passando de geração em geração. Eu lembro que ela falava assim pra mim. Olha que louco. E isso ficou na minha mente. E quando eu casei, vinha. Casamento é renúncia. Ela falava muito isso pra mim. Vai casar? Casamento é renúncia. Por quê? Na geração dela, na visão dela, né, as mulheres tinham que aguentar o que tivesse que aguentar. Não que eu passei por isso. Mas assim, às vezes alguma coisa assim, por exemplo, eu gosto de um gosto, né, de uma música, ele gosta de outro. Aí ele quer ir num show que eu não gosto. Mas aí é uma questão musical. Mas algumas vezes, assim, de alguns outros comportamentos, algumas discussões...
E aí você escuta a mãe falar, o pai falar, casamento é renúncia. Eu vejo assim hoje, não é que é renúncia, você não tem que renunciar a nada. Eu acho renúncia uma palavra em que faz você pesada e que faz você se anular. Sim. Porque, por exemplo, se casamento é renúncia, eu nasci com o sonho de ser mãe. Aí eu tô com um parceiro que não quer ter filho. Eu vou renunciar à minha maternidade? Até que ponto isso vai valer a pena? Porque é o que você falou, depois lá na frente a conta vai chegar. Então, o meu sonho é fazer uma faculdade, ter uma carreira profissional. É renúncia. Ele não quer que eu faça faculdade, que eu estude à noite. Eu vou renunciar o meu sonho. Então tem coisas assim, e a gente vê isso muito acontecer, né? A gente vê relacionamentos tão tóxicos assim, a ponto da pessoa não fazer atividade física, porque alguém tem ciúmes de ir pra academia. Então, uma hora essa conta vai chegar. Então, por isso que eu quis trazer a Renata, porque, gente, saúde emocional é tudo. E relacionamento, em tudo na sua vida você se relaciona. Nós estamos aqui no relacionamento para o programa, para poder passar para vocês. Então, é muito importante esse assunto, né? Então, fica para você aí em casa a reflexão. Faz essa pergunta, analisa os teus relacionamentos. Né, se hoje você está num casamento ou num namoro, porque a gente tem um certo medo do desconhecido, né, Renata? Então, às vezes a pessoa continua. O que você acha? A pessoa continua num relacionamento tóxico? Eu vejo que está muito ligado a uma autoestima baixa, né, uma insegurança, mas ela não tem um medo de ficar sozinha, um medo de sofrer. Envolve muito isso também, né? Sim. Tem muitos medos. O medo de ficar sozinha é um deles, né? É um dos campeões. Medo de sofrer, medo de ficar sozinha, medo de não achar uma pessoa bacana. Eu já fico com esse aqui mesmo, porque pelo menos eu já conheço. Sim. Medo de fracassar. Eu vou me sentir fracassada se eu terminar esse relacionamento. Todas as outras pessoas, as minhas amigas todas estão casadas, têm filhos e eu vou terminar, eu vou ser a única separada, solteira. O julgamento, o não preconceito. Vou me sentir mais inserida. Não só de julgamento, mas de se sentir inserida também. Sim. Porque aí eles vão para programas que eu não vou mais. Eles não vão mais me chamar. E aí como é que vai ser? Como é que eu vou conhecer outras pessoas? Eu não vou conseguir mais sair porque as minhas amigas estão todas casadas. Porque até isso envolve, né? Os amigos que frequentavam, que saíam. Exato. Na minha família, ninguém se separa. Eu vou ser a primeira a me separar. Ou seja, é uma luta da pessoa com ela mesma. Exato. Muitas vezes, assim, a culpa maior tá nela mesmo, né? E não tanto desse relacionamento. Sim. Porque ela continua ali se punindo, sofrendo. E aí, no caso, essa pessoa, ela tem que fazer com você uma terapia separada. Uma terapia individual. Aí não tem como, é individual. Exato. Nesse caso, é uma terapia individual, porque aí a gente vai entender se realmente o que está mantendo ela naquela relação é o amor, o desejo, a vontade de estar com aquela pessoa. E aí, beleza, a relação não tá legal, mas você quer estar com aquela pessoa. Então, a gente vai trabalhar para melhorar a relação. Ou não, se você está naquela relação só porque você quer estar em uma relação. Entendi. Só para não ficar sozinha. Mas que ela não tá boa. Só para não ficar sozinha. Exato, mas que ela não tá boa. E o desconhecido, ele dá medo. E a nossa mente, ela é muito sábia. Ela evita que a gente gaste energia. Sim, que sofra, então, o perigo. Exato. Qualquer coisa nova é um gasto de energia extra. Então, eu vou ficar aqui mesmo. A pessoa volta para aquela zona de conforto. Aqui eu já sei lidar, sabe? É um ruim, mas pelo menos eu já sei tudo que acontece aqui, então eu vou ficando. Né? Nossa, isso é tão amplo, né? É tão complexo. Por isso que a gente tem que dar muita atenção às nossas emoções e o relacionamento muitas vezes, porque assim, quantas vezes, né? A pessoa tá bem o dia inteiro trabalhando. E ela chega em casa, tudo muda, porque é o ambiente. Exato. Ela volta a encontrar aquela pessoa que tem outras opiniões, e aí quando tem uma briga, é um desgaste, energia. Então, assim, a gente também tem que analisar, né? Até onde que isso é válido? Até onde que isso é saudável? A gente tem uma vida
tão curta, né? Que nos foi dada de presente. Então, eu acho que a gente está aqui para ser feliz. É que é uma crença, né? De que Exato. muitas vezes religiosa, eu vejo muito isso, Sim, né? Os verdade. dogmas, as crenças religiosas, que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, a gente tem que ter também esse discernimento, essa sabedoria, gente, e saber procurar ajuda. Porque muitas vezes a coragem que você não toma, a virada de chave que você não dá, uma profissional, ela tá ali não para incentivar você a separar. Ela tá ali para mostrar para você o quanto que você pode estar se ferindo. Sim. O quanto que as suas emoções estão sendo abaladas, estão sendo afetadas. E não só as suas emoções, porque quando você não tá bem, nada vai estar bem. E também o contrário, né? Quanta gente se separa que não precisaria se separar se tivesse buscado ajuda. Porque tem problemas que... Porque eles não conversam. Exato. Tem problemas que as pessoas falam, não, isso aqui não tem jeito, não, vamos separar. Só que se você tivesse tentado uma terapia de casal, Sim. ou até uma terapia individual, se o outro não quisesse participar, você conseguiria melhorar aquela questão na relação, Sim. iriam conseguir se reconectar novamente e não ia se separar. Lógico. Porque ainda tinha amor, ainda tinha vontade. Porque essa terceira pessoa é um profissional Exato. que estudou para isso e que tem outro filtro, Exato. outro mapa e um mapa com embasamento profissional para poder falar assim, olha, é assim. Exato. Vocês não estão enxergando isso. É o que você falou lá no começo do programa. Coisas que eram lá do começo, do passado, eles passam a compreender mais o outro e quando volta melhor. Exato. Por quê? Porque as visões mudaram. Exato. Né? Olha que interessante, olha o quanto que isso é importante. Então, eu vejo também muito preconceito de muitos casais falando que não tem coragem de fazer terapia de casal porque não vai expor a vida para outra pessoa. Mas, da mesma maneira que você procura um médico, um fisioterapeuta, um dentista, né, para cuidar do seu corpo físico, você precisa procurar um profissional para cuidar das suas emoções. E principalmente quando envolve uma outra pessoa, ou quando envolve essa outra pessoa e os seus filhos também. Então, isso é muito cultural também, né? É muito assim, eu vejo muito como preconceito mesmo, sabe? De falar, não, mas eu vou me expor, ela vai saber da minha vida. Mas assim, é como se fosse um médico, é uma Exato. médica, um médico das emoções. Sim. E tudo começa pelas suas emoções, não é, Renata? E é um espaço completamente sigiloso. A gente tem um código de ética, nada que acontece ali na sessão sai dali. Então, é um espaço de cuidado e de total sigilo. Então, qualquer coisa que você fale é um espaço sem julgamento também. Sim. Então, não é igual você contar para um amigo, para uma amiga, para sua família, onde, por mais que a pessoa queira muito te ajudar, ela tem a visão dela daquela situação. Não tem como ela desvincular a visão dela. Não tem como, por quê? Porque ela não é profissional. Sim, lógico. É uma coisa difícil de fazer. Se você não é profissional, você vai falar das suas experiências. Vai, exatamente. Então, ela, por mais que queira te ajudar, ela vai te ajudar a partir do que ela acha que é melhor pra você. Do que ela tem de experiência. Então, vai falar a partir da visão dela. Do mapa dela. Do da mapa vida dela. Já um profissional, não. Ele não vai te julgar. Ele não vai contar sobre a sua vida para outras pessoas, claro que não, porque é um espaço sigiloso. Sim. Não vai te criticar. É um espaço de realmente de cuidado, para que você cuide de você, das suas relações e das pessoas que estão à sua volta também. Né? Também. Olha que interessante, eu fiz terapia de casal tem mais ou menos uns 9 anos com um casal. Eles têm uma filha, né? Hoje ela já está maiorzinha. E eu encontrei com esse meu cliente, né, com o marido, e aí ele falou assim, nossa, Renata, você sabe que tem coisas que você falou com a gente na terapia de casal lá atrás, há 9 anos atrás, e que eu lembro até hoje, e que eu penso até hoje, que tem impacto até hoje, e que eu mudei com a minha filha por conta da terapia. Então, olha que interessante. Não é só você, não é só o seu par, não é só... Você está mudando, você está melhorando as suas próximas gerações. Sim. Você todas tá as suas relações. Exato. E aí, isso tem que começar dentro da sua casa, para depois ir para fora. Gente, Com que papo certeza. maravilhoso. Que papo, assim, fantástico. Nada como a gente conversar, né, com profissionais, experts,
no assunto. Eu amo falar sobre saúde mental, saúde emocional e principalmente quando está atrelado ao nosso propósito aqui no programa. Eu espero ter ajudado você, a Renata ter ajudado você. Quero te agradecer mais uma vez, vinda direto do Rio de Janeiro, para contar aqui pra gente a tua experiência, dar essa aula maravilhosa dentro do teu embasamento todo aí profissional. Gente, até o nosso próximo programa. Não esqueça de curtir o vídeo, deixe o seu comentário. Vou deixar aqui o Instagram dela para vocês. Compartilhe com pessoas que vocês sabem que precisam muito dessas informações, que vai ajudar tantos casais, tantos relacionamentos. E esperamos, né, ter ajudado você. E até o nosso próximo programa.